Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículos 46 ao 52. Todos encontraram? Digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus, que nos diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo: Levanta-te, tem bom ânimo, ele está te chamando. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Diga amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra, e eu tenho certeza que nesse texto que fora lido, o Senhor estará falando aos nossos corações, nos conformes da tua vontade. Abençoa todos os que estão aqui presentes para ouvir esta mensagem, mas também aqueles que estão conectados conosco pelas redes sociais. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Nós temos um tema para esta mensagem da noite e está aí exposto no telão: aprendendo com o cego Bartimeu a clamar. Diga amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, o evangelista Marcos, ele narra aqui um milagre operado por Jesus quando deixava a cidade de Jericó. A cura de Bartimeu. Quem era Bartimeu? Há hoje muitas lendas que foram produzidas sobre a sua vida desconhecida. E uma das mais populares que nós conhecemos diz que Bartimeu, ele era filho de um militar chamado Timeu. Escute bem isso: que foi morto pelo Império Romano e cujo filho foi cegado seus olhos como parte da pena imposta por Roma. Preste atenção. Então teria sido assim que o infeliz Bartimeu, supostamente, isso é uma suposição, porque as pessoas hoje usam muito: mas Flávio Joséfo diz que teve essa história, ele era filho de um militar, e como o pai estava inadimplente, aí veio o governo romano para requerer a dívida, e ele não tinha como pagar, além de matar o pai, que fora crucificado, segundo a lenda, segundo a história. Bartimeu, como criança ainda, fora cegado. Então esta é uma lenda, mas eu quero dizer que isto não está na Bíblia, porque tem gente que vai procurar na Bíblia. Isso é uma lenda, tá?
mas a verdade é que nada disso possui qualquer evidência histórica ou bíblica, tá? Agora, uma coisa é certa: a vida desse cego era uma rotina. A Bíblia diz que ele mendigava. Irmão, mendigar é você depender das pessoas. Naquele tempo, mendigo ou cego, né, era pessoas desprezíveis. E até como hoje, não é diferente. Todas as pessoas pedintes, todas as pessoas que ficam aí à beira da calçada ou num lugar estratégico, a seu próprio bel prazer ali, aonde ela tem probabilidade de colher mais ofertas, elas ficam ali, mas não porque elas querem, escute bem isso, mas porque elas precisam. Elas precisam. Então, uma verdade nós sabemos da vida de Bartimeu, que ele vivia uma rotina. Uma rotina. Todos os dias ele se colocava à beira do caminho. Para fazer o quê? Para mendigar. Depender das pessoas. E quem já dependeu de alguém ou de outrem, sabe muito bem do que eu estou falando. É ruim, irmão, ficar dependendo. E outra, uma coisa imprevisível, porque você sabe que os pedintes, quando as pessoas passam, é um ou outro que joga lá pequenas moedas. E tem gente que passa até de largo. Olha assim, não, já vai me pedir. Está mal cheiroso à beira do caminho ou na calçada da rua, eu nem vou passar. Tem gente que até se desvia dessas pessoas. Então, esta verdade nós sabemos, biblicamente falando, que Bartimeu, ele era um cego pedinte. Agora, eu lendo esse texto aqui, eu aprendi muitas coisas nesse dia. Primeiro, o cego Bartimeu estava disposto a mudar a sua vida. É a primeira coisa que eu vejo nesse texto, biblicamente falando. Ele estava disposto, ele queria mudar a sua vida. E eu acredito que nesse dia designado, ele diz: olha, eu não estou disposto hoje a pedir esmola para ninguém. Hoje eu não quero, eu levantei, eu acordei determinado, e hoje eu não quero pedir esmola para ninguém. E parece que o sol nasceu, e nos seus raios solares estava escrito a palavra esperança para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 46 está escrito: e depois foram para Jericó. Quem foi? Jesus. Quem mais? Os seus discípulos. Ora, Jesus sabia do estado de miserabilidade desse cego, o Bartimeu. E Jesus não foi à cidade de Jericó por acaso. Aliás, para os irmãos se salientar, havia nessa época duas Jericós, a antiga e a nova. A antiga é aquela descrita lá no capítulo 5 do livro de Josué, que foi amaldiçoada e depois destruída pelos israelitas, através da liderança de Josué. A cidade foi destruída. Aí veio mais tarde Herodes o Grande e construiu a Jericó nova, que ficava divisa uma com a outra. Está lá até hoje. Tem as ruínas da Jericó velha e tem a cidade nova. E a Bíblia diz que depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó. Interessante. Eu fiquei me perguntando, Thaís, por que Jesus não o curou quando entrou na cidade de Jericó?
E ele curou ao sair de Jericó. Por quê? Nós temos um aprendizado nisso. Porque quando Jesus entrou em Jericó, ele estava apenas com os seus discípulos. Não tinha uma multidão à sua volta. Ele entrou discretamente. As pessoas, muitos da cidade, conheciam que era Jesus. Quem era Jesus? Ao vê-lo, as pessoas conheciam. Mas ele não estava em torno de uma grande multidão. Agora, quando ele saiu, a Bíblia diz que tinha com ele uma grande multidão que o acompanhou. Sabe que tem coisa que Deus faz secretamente entre você e Deus. Mas tem milagres que Deus opera na sua vida, ou em algumas áreas da sua vida, que Ele opera na presença de todas as pessoas. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não crê no seu projeto, não crê naquilo que Deus prometeu para você e que Ele vai realizar. E aí o que Jesus faz? Jesus opera esse milagre no meio de uma multidão. Para as pessoas que desprezavam o Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que não acreditava que ele poderia um dia sair desta situação deplorável, elas acreditassem que existe um Deus que ainda opera na vida das pessoas. Por isso Jesus decidiu, ele diz: eu não vou curar o Bartimeu. E ele passa secretamente, porque Bartimeu, ele não via, ele apenas ouvia. Jesus entrando discretamente, não tinha uma multidão gritando: Hosana, Hosana, Hosana. Não tinha uma grande multidão. Então ele entra na cidade discretamente. Mas a Bíblia diz aqui que, e saindo ele da cidade, ou seja, Jesus entra em Jericó, aí diz, ponto, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Veja bem, ele entra, a Bíblia não diz que tinha uma grande multidão com ele, mas quando ele sai à sua volta, atrás dele uma grande multidão. Pastor, está escrito o que Jesus fez ali em Jericó? Não está escrito. Mas olha para cá. Eu posso entender que muitos milagres foram feitos por Cristo ali em Jericó. Por isso ele entra secretamente. Mas quando ele sai, irmão, uma grande multidão estava em torno de Jesus. Por quê? Porque ali em Jericó, mesmo sendo um lugar que foi amaldiçoado, porque Deus havia dito para Josué: maldito o homem que reconstruir Jericó. Mas mesmo ali, Jesus não deixou de operar os seus milagres. E quando ele sai dali, uma grande multidão o acompanha. Eu disse para os irmãos que quando ele entrou, foi mais discretamente, não tinha barulho. Então não tinha probabilidade do cego Bartimeu ouvir o ruído dos barulhos, porque ele era cego, ele não via as pessoas. Mas se tivesse muito barulho, ele nitidamente ouvia. Aí quando sai Jesus da cidade de Jericó, a Bíblia então narra: Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, fazendo o quê? Mendigando. E a Bíblia começa então a narrar a história do pobre, desprezível Bartimeu. Bar quer dizer filho, Timeu era o pai. Ele era conhecido mais como cego de Jericó. Cego de Jericó. Aliás, tem uma passagem bíblica que fala de 2 cegos em Jericó. Eu disse que havia a cidade de Jericó antiga, as ruínas,
e a nova. Certamente Jesus curou um na saída da cidade velha e curou outro na entrada. Por isso que tem um texto que junta os dois, mas são milagres diferentes. Jesus cura um ao sair da Jericó velha, aonde só havia ruína, e ele cura o outro quando ele sai da cidade nova. Então estava próximo. Os dois milagres aconteceram assim, próximo um do outro. E aqui nós vemos que é narrada então a situação de miserabilidade de Bartimeu. A Bíblia faz questão em dizer: o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Não diz que ele estava recebendo esmolas, mas ele estava mendigando, porque era mendigo. E é interessante que eu acredito que naquele dia ele não viu, porque era cego, mas o sol brilhou, o brilho da esperança, e ele não via, mas pelos olhos da fé, eu acredito, irmão, piamente nisso, que ele disse: eu não sei, eu estou sentindo cheiro de milagres, eu estou decidido a não ficar mais aqui à beira do caminho pedindo esmola. Eu estou cansado desta vida, eu estou cansado de depender das pessoas, eu estou cansado desta vida. Por quê? Porque pessoas com problemas semelhantes, cegos, aleijados, mancos, braços ressecados, eram colocados à beira dos caminhos para mendigar. E é interessante que a família levava para lá e o desprezava. Desaparecia a família. Então ele estava ali abandonado à beira do caminho. Ali ele comia, quem sabe, aquilo que ele recebia das pessoas. Ali mesmo ele dormia. Ali mesmo ele ficava, tomava sol, tomava chuva. Ele tinha apenas uma capa. E com ela ele dormia ali em cima, se cobria quando via a chuva e assim sucessivamente. Mas o que eu aprendo aqui é que o cego Bartimeu estava disposto a mudar a sua vida. E você, meu irmão, mesmo que o vento está soprando ao contrário na sua vida, mas você precisa ter disposição para mudar a tua história. Olha para cá, o milagre não vai descer do céu e cair milagrosamente no seu colo. Você de braços cruzados, sem esboçar nenhuma atitude, sem fazer nada. Não vai acontecer. Você tem que fazer por onde o milagre acontecer. Se ele tão somente estivesse ali para pedir esmola, uma expressão da palavra, ele estaria até hoje lá pedindo esmola. Mas ele viu em Cristo uma possibilidade para mudar a sua vida completamente, para mudar a sua história. E a fé do cego Bartimeu foi ativada, porque fé, se não for ativada, é morta. Fé sem atitude, fé sem obras, é morta. E aí que ele faz? Está nos versos 47 e 48. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, olha aí, ele não via, mas ele ouvia perfeitamente bem. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, a Bíblia diz: começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso me chama a atenção, porque ele não via, mas ele ouvia nitidamente. Quando Jesus entra em Jericó, ele entra secretamente, apenas ele com seus discípulos. Mas quando Jesus sai de lá, uma grande multidão, uma grande aglomeração
estava em torno dele, e o povo dizia: Hosana nas alturas. Olha, ele curou vários cegos aqui, ele fez vários milagres, e o povo rejubilava, o povo cantava, o povo aplaudia. Não vai não, Senhor, fique aqui com a gente. Eu acredito, irmão, eu posso raciocinar, é um direito meu, eu posso pensar do que realmente aquela multidão dizia. Um grande barulhão: Jesus está passando, aquele que cura, olha, aquele que tem todo o poder. Quando Bartimeu ouviu isso, ele diz: é hoje, aleluia, é hoje que eu vou mudar a minha história. E ele ativa então a sua fé, e a sua fé hoje aqui precisa ser ativada. Para que o milagre de Deus aconteça na sua vida, você precisa ativar a sua fé. E aí o que ele faz? Ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, dentre as coisas que o cego poderia ter pedido para Jesus, era: Senhor, muda a minha vida financeira, para que eu não volte aqui à beira do caminho de Jericó pedir esmola para as pessoas. Estou sendo humilhado, as pessoas gospem em mim, as pessoas não dão, manda eu trabalhar, as pessoas me xingam, Senhor, me tira desta vida, me dá uma grana boa e muda a minha história financeiramente. Ele poderia ter pedido: Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso disso, ou eu preciso de comida. Ele não pediu nada disso. Ele foi específico. Ele conhecia muito bem qual era a sua necessidade. Irmão, sem rodeio, você precisa chegar para Deus e ser decisivo, concreto, condensado na sua petição ou nas suas petições. Deus sabe a tua necessidade, e quando você chega especificamente, não fazendo um rodeio, não pedindo apenas coisas materiais, porque tudo isso virá quando você dá prioridade ao reino de Deus e à sua justiça. Mas quando você for específico na sua oração. Bartimeu não pediu dinheiro, Bartimeu não pediu riquezas, Bartimeu não pediu: eu quero que o Senhor mate essas pessoas, porque eu estou sendo humilhado aqui por elas. Eu estou pedindo, além delas não me darem dinheiro, elas estão me humilhando, estão mandando eu calar a boca, eu não aguento mais essa vida. Ele não fez esse tipo de pedido. O que ele faz? Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pastor, o que Bartimeu pediu? Misericórdia. Aleluia. O que Bartimeu pediu para Deus? O que Bartimeu pediu para Jesus? Misericórdia. Aleluia. Esta palavra misericórdia no original do grego significa: Senhor, se propício a mim, pecador. Aleluia. Ser propício a mim, pecador. Ou seja, a minha maior necessidade, Senhor, resolve essa causa para mim. Senhor, o meu problema é cegueira, tem misericórdia de mim. Libere uma palavra para que eu torne a ver, para que eu seja curado. Quando ele diz assim: Jesus, filho de Davi, ele estava alçando uma profecia bíblica lá do Velho Testamento, porque Jesus é da raiz e da geração de Davi. Como é que o cego sabia? Certamente na infância, pelos seus pais, ele ouviu dizer de esse Messias que era prometido para a nação de Israel.
ou alguns peregrinos passavam por ali, alguns religiosos que iam de Jericó para Jerusalém adorar, e quem sabe passava ali, e além de dar um dinheirinho, falava do Messias que havia de vir. E quando ele diz aqui, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para cá, isso aguçou o coração de Cristo. Embora a princípio ele não parou, mas Jesus, eu vou parar, porque tem gente clamando por mim. Tem gente dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, meu irmão, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando você se prostra diante do Senhor, quando você se humilha perante Deus, quando você se achega a Ele e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não sei o que fazer, eu estou em meio a um beco sem saída, Senhor, tem misericórdia de mim. Você está dizendo no original do grego, Senhor, sê propício a mim, mísero pecador. A graça de Deus invade a sua vida, capaz de mudar a tua história. Então Bartimeu aqui, ele começa a clamar, e a Bíblia diz que o teor aqui do seu clamor era este: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui, meus irmãos, eu vejo como a graça do Senhor nos alcança quando nós nos humilhemos diante dele. A Bíblia diz no verso 48 que muitos, não eram poucos, muitos o repreendiam para que se calasse. Ou seja, dentre aquela multidão havia muitas pessoas que dizem, para de fazer barulho, cego, Bartimeu, Jesus não vai parar para te ouvir. Para de ficar clamando aí, fecha a tua boca, rapaz, deixa o mestre ir embora. Ele tem uma jornada até Jerusalém de 25 quilômetros, deixa o mestre. Mas irmão, Bartimeu estava decidido. Sabe por quê? Segundo a Bíblia, foi a última vez que Jesus entrou e saiu da cidade de Jericó. A última vez. Jesus, depois dessa passagem bíblica, nunca mais foi para Jericó. Pelo contrário, ele sai de Jericó, já era Semana Santa, já estava dando início lá a festa da Páscoa, e aonde lá ele foi pego e depois foi morto. Preste atenção, dali Jesus sai e ele vai para Jerusalém. Ou seja, Bartimeu sentia no seu coração que aquela era a sua última oportunidade. Eu fico pensando quantas pessoas que estão deixando as oportunidades passarem. Aproveite a oportunidade que Deus te dá. Talvez você está hoje lamentando de possibilidades que você teve na vida de granjear, de adquirir, de prosperar, até na área financeira, mas você não aproveitou as oportunidades. E tem oportunidades que são únicas, como esta. Pode ler nos evangélicos sinóticos. Jesus, depois desta saída de Jericó, ele nunca mais volta à cidade de Jericó. Deus me manda te dizer para você aproveitar bem aquilo que Deus está colocando nas suas mãos na noite desse dia, porque tem oportunidades que são únicas, tem livramentos que são únicos.
Tem bênçãos de Deus que, se você perdê-la, e aí não adianta lamentar mais, mas porque, sabe, não quer voltar mais. Deus está te dando a última oportunidade. Eu não sei porque Deus me manda te dizer isto. Bartimeu sabia que aquela seria a sua grande oportunidade. E ele começa então a clamar. E quando ele começa a clamar, você pensa que quando você começa a buscar a Deus com um propósito único, com exclusividade, atrás da realização dos seus sonhos, a multidão dos contra, a multidão daqueles, que isso? Você não tem capacidade para receber isso. A multidão daqueles que dizem, não, você não tem condições de receber, para com isso. Você é empresário, rapaz, você não tem nenhuma bicicleta em casa, você anda aí de lotação, às vezes não tem nem moedinha para pagar. Você ser empresário, pare com isso, está sonhando acordado, rapaz. É a multidão dos contra. Mas quando você tem decisividade no seu coração, quando você crê piamente naquilo que está escrito ao teu respeito, pela fé você toma posse e diz, não, Deus prometeu, é meu, aleluia, Deus prometeu, é meu, eu tomo posse, ainda que não tenha recebido. Você espera, porque você crê que vai acontecer. A Bíblia diz lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que a fé é isso: tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Fé é assim: tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Veja bem, ele então começa a clamar, mas aqui nós já encontramos a oposição que ele teve. Está escrito que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele fazia o quê? Ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Irmão, ele estava decisivo. Ele disse, não, é hoje. Jesus está passando aqui, é a minha grande oportunidade. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas repreendendo o cego para que ele se calasse. É a mesma coisa de alguém jogar água no fogo. Não, acalma aí, rapaz. Você não tem capacidade, você não vai receber o teu milagre. As pessoas fazem isto. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, irmão. Jesus parou diante do clamor do cego. Glória a Deus. Nos versículos 49 e 50 está escrito: e parando Jesus, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Oh, aleluia. Jesus parou diante do clamor do cego. Eu quero te dizer que quando você clama, Jesus para te ouvir. Aleluia. Quando você clama, os céus ficam em silêncio, para que a sua voz possa ultrapassar aos espaços siderais e chegar na presença de Deus. E a Bíblia diz lá que em taças de ouro as nossas orações são depositadas. Quando você clama, Deus para te ouvir. O Salmo de número 34, versículo de número 17, está escrito: os justos clamam e o Senhor os
ouve e os livra de todas as suas angústias. Deus te trouxe aqui nesta noite para mudar a sua história de vez. Deus te trouxe aqui nesta noite para te ensinar você clamar até receber o teu milagre. Quem não conhece Jeremias 33:3, lá está escrito: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. Olha, irmão, clamar no original significa gritar em alta voz, gritar com toda a força, não parar de clamar. Era o que estava fazendo o cego Bartimeu. Ele não parou de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou e mandou que o chamassem. E chamaram o cego dizendo: tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. Olha, se você clamar, Deus vai te ouvir. E aí está escrito: e anunciar-te-ei. Primeira coisa, coisas grandes. Segunda, coisas firmes. Terceira, que você não conhece, mas vai receber no nome do Senhor, porque você está clamando. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei. Primeiro, coisas grandes. Segunda, coisas firmes. Terceira, coisas que você não sabe, que você desconhece, mas que Deus vai fazer na sua vida para a glória do nome dele. Mas tem que fazer o que, pastor Adão? Clamar. Se Bartimeu, na primeira oposição que ele teve, quando as pessoas foram até lá, porque a Bíblia diz que eram muitas pessoas dentre a multidão, que chegou para ele e o repreendia. Repreender é você chegar até a pessoa e dizer: cala a boca, rapaz, você está fazendo muito barulho, está incomodando o mestre, cala a boca, rapaz. Repreender é assim, não é só gritar. As pessoas não só gritavam com o cego, não, repreendia. Mas quanto mais o repreendia, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas multidões está impedindo você de clamar? A vizinha falou de mim assim, que eu estou pondo um zino aqui, que eu estou orando muito alto. Eu vou parar, não vou fazer mais oração não. Aí você para. Alguém falou assim, que eu estou fazendo muito barulho na igreja, porque eu estou orando alto, tá? Eu vou parar. Não pare não. Aleluia, porque Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo a sua oração, e Ele vai parar para te ouvir e te responder. Isso aqui me chama a atenção, porque coisas grandes, firmes, que você não sabe. Olha, meu irmão, pense grande, tenha metas ousadas, assim você vai chegar a lugares que nunca imaginou. Que isso, pastor? É verdade. Pense grande, tenha metas grandes, ousadas. É isso mesmo. E assim você vai chegar a lugares, você vai estar a patamares que você nunca chegou na vida, mas você vai conquistar para a glória de Deus. E eu vou finalizar aqui falando do último tópico, onde Deus me mostrou um grande clamor, tá? Um grande clamor, uma grande pergunta e uma grande resposta. Repita assim após mim: um grande clamor, uma grande pergunta e uma grande resposta. Quando chamaram o cego, uma coisa que eu salientei, até grifei aqui na minha Bíblia, que está no verso 50. Ele tira algo de si. A Bíblia diz: e ele, lançando de si a sua capa. Olha para cá. Todos os pedintes nessa época de Jesus,
e todas as pessoas com portadoras de deficiência física recebiam, não eram todas, é porque Bartimeu era filho de Timeu. Timeu tinha prestado um grande serviço para a cidade de Jericó, tinha comércio e ele era bem conhecido. Não era para todos que o governo romano dava uma capa. Interessante que essa capa que recebia do governo romano tinha uma inscrição por dentro, dando autoridade para aquele cego, ou para aquele pedinte, ou para aquela pessoa deficiente, a pedir esmola. Mas o que me chama a atenção aqui é que quando Jesus o chama, ele lança de si aquela capa. Sabe por que ele teve essa atitude, essa reação? Ele diz: eu não vou precisar mais desta capa, porque esta capa representa a minha miserabilidade. Essa capa representa a ruína do governo romano. Ele me deu isso aqui, mas ele fica extorquindo Israel, porque até alguns historiadores dizem que até das ofertas ou das esmolas coletadas, se ele recebesse muito, ele tinha que tirar tributo a Roma. Roma nessa época, o governo romano não perdoava nada. Jesus não teve que mandar Pedro lançar o anzol no mar e pegar um peixe. E aí, pegando o peixe, Jesus disse: abra a boca do peixe. Aí tinha lá uma moeda. Aí Jesus disse: paga o seu tributo e paga o meu também. Paga o tributo por mim e por ti. Ou seja, o governo romano não deixava passar. Até dos pedintes, se colhesse bastante esmola, ele queria a sua parte. E aí, o que ele faz quando Jesus o chama? A Bíblia diz que ele, lançando de si a sua capa, ele estava certo e convicto que não ia mais precisar daquela capa. Capa ali estava imunda, mal cheirosa, cheiro do pecado na vida do homem. A capa do pecado, a capa da religião, a capa do eu, a capa do orgulho, da religiosidade. Ele lança de si aquela capa. E a Bíblia diz: e levantou-se e foi ter com Jesus. Eu pergunto para você: que capa está te impedindo você se levantar e vir? Que capa está impedindo você se levantar e tomar uma decisão na sua vida para o seu próprio bem? Que capa está te impedindo? É você que sabe. Aquilo que te prende, que te oprime, que te segura e que não te libere para Deus. Que capa é esta? Diz a Bíblia que Bartimeu, lançando de si a sua capa, ele havia se apropriado dela, por isso diz a sua capa. Mas ele decisivamente, ele diz: eu não vou precisar mais dessa capa, porque eu estou crendo que hoje o homem chamado Jesus, ele vai mudar a minha história. Eu estou crendo piamente que hoje, aleluia, quando o sol nasceu, eu não vi, mas olha, o meu espírito sentia que estava escrito nele: esperança para você. A Bíblia diz, uma profecia lá em Isaías: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Por quê? Isaías responde: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será os 5 nomes e 5 significados do nome de Jesus. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Bartimeu,
ele estava crendo no seu espírito que naquele dia, exatamente naquele dia designado, que Jesus sai de Jericó, era a sua última oportunidade e que ele não ia perdê-la. Você não pode sair daqui desse culto como você adentrou nele. Você não pode sair daqui esta noite como você adentrou aqui. Você tem que sair daqui certo e convicto que a sua vida será mudada. Ele lança de si a sua capa e ele foi ter com Jesus. E aí, um grande clamor, uma grande pergunta. No verso 51, Jesus também não fez rodeio. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Assim como o cego foi decisivo, concreto, condensado na sua petição, ele não fez rodeio, ele já, é isso que eu quero. Jesus também fez o mesmo para com o cego. Que queres que te faça? Que queres que te faça? Olha para cá, irmão. Jesus sabia qual era a necessidade do cego, sim ou não? Jesus não sabia? Jesus sabia de tudo. Jesus, irmão, era Deus e é Deus. Eu já disse aqui que Jesus, ele tinha duas naturezas. Pergunte para mim, quais? A natureza humana e a natureza divina. Na natureza humana, Jesus teve mãe e não teve pai. Na natureza divina, Jesus teve pai e não teve mãe. Então Jesus, quando estava na terra, ele não poderia, humanamente falando, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas ele sabia o que estava acontecendo ao redor dele. Teve uma época que os discípulos estavam discutindo, e Jesus, a Bíblia faz questão, Lucas escreveu que Jesus não estava presente quando eles discutiam. Mas quando chegaram em casa, Jesus disse: por que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas quem contou para Jesus? Ninguém, ele é Deus. Aleluia! Jesus não podia já determinar um milagre na vida de Bartimeu. Ele já sabia, ele estava clamando lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora Jesus manda chamar o cego. Aí ele chega na presença de Cristo e Jesus pergunta: que queres que te faça? Eu sinto que esta mesma pergunta, talvez num teor diferente, mas está se expressando entre nós nesta noite. Jesus dizendo para mim e para você: que queres que te faça? Aleluia! Que queres que te faça? Eu não sei qual é a sua grande necessidade aqui nesta noite. Eu não sei qual é o seu problema, mas vamos aprender com o cego Bartimeu a clamar. Quando ele teve a sua oportunidade, ele não titubeou. Quando Jesus pergunta: que queres que te faça? Ele diz: o quê? Ou seja, a porta da graça se abriu para Bartimeu, e ele diz: Senhor, que eu tenha vista. Tem uma outra tradução na Bíblia que diz: que eu torne a ver. Aí vem a lenda daquela possibilidade que ele foi cegado como criança, ou seja, algum tempo na sua infância ele enxergou. E aí na outra tradução diz: que eu torne a ver, uma expressão que deixa claro de que ele, algum tempo atrás, ele já viu o sol nascer, mas agora ele estava cego. Mas não importa, isso não implica no milagre. O importante é que ele era o cego Bartimeu, e quando Jesus pergunta para ele: que queres que te faça? A Bíblia diz: e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Olha aí,
um grande clamor, uma grande pergunta. E aí vem então um grande milagre. Olha aí, um grande clamor equivale a dizer: o cego fez a sua parte. Eu já disse que o teu milagre não vai cair no seu colo milagrosamente, sem você fazer nada. Você não vem para a igreja orar, você perde culto, vem num domingo, falta outro. Você não é perseverante, não é assíduo. Às vezes tem alguns por aí, até os desigrejados. Aí não tem jeito, meu irmão. Deus quer a sua constância. Quando eu vejo a perseverança do cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso representa, quem sabe, uma vida toda de clamor pela graça, pela a misericórdia de Deus. Uma vida toda clamando por Deus e não abrindo mão do milagre. Então preste atenção. Primeiro, um grande clamor. Segundo, uma grande pergunta: que queres que te faça? E em terceiro, finalizando, uma grande resposta. No verso de número 52, e Jesus lhe disse: vai. Aleluia. Vai, a tua fé te salvou. Isso aqui, eu aprendo muito com isso. Olha o que Jesus fala nesse versículo. Ele pede a cura, o milagre. Senhor, que eu tenha vista, que eu torne a ver, em outras traduções. Aí Jesus é decisivo também, não fez rodeio. Ele disse: vai, a tua fé te salvou. Eu aprendo, missionária Siledes, que na hora das crises, das dificuldades, é a nossa fé que nos salva. Irmão, pare de ficar apoiando na fé dos outros. Você, filho, na fé da tua mãe: a minha mãe é crente, mas você não é. Ah, meu pai tem uma fé de Abraão, move até montes. Eu já vi meu pai orando e Deus fez milagre. É a tua fé que vai resolver os seus problemas. É a tua fé que fará toda a diferença. A tua fé aqui será como um divisor de água. Jesus disse: a tua fé. Sabe por que Jesus disse a tua fé? Porque se ele dependesse, Júnior, da fé da multidão, coitado, eles estavam repreendendo o cego para que se calasse. Se ele dependesse de outrem para receber o milagre, jamais o teria recebido. A única coisa que fizeram por ele foi quando Jesus disse que o chamasse. Aí alguém não tinha, debaixo de uma autoridade de Cristo, não tinha como. Foi lá e disse: rapaz, não é que... Eu acho que ainda tirou até uma casquinha, né? Rapaz, não é que você conseguiu mesmo chamar a atenção do mestre? Levanta-te, ele te chama. A única coisa que ele recebeu foi essa, do mensageiro. Mas se ele tivesse ficado apoiando na fé das pessoas e dos homens, até hoje, uma forma de expressão, ele estaria cego lá em Jericó, até hoje. Porque muitas vezes, irmão, nós vivemos num mundo individualista. Ninguém quer estender a mão para ajudar ninguém. É você e Deus, é Deus e você e ninguém mais. Então está na hora, meu filho, minha filha, você que está aí conectado conosco pela internet, está na hora de você se mover. É a tua fé que te sara, é a tua fé que faz a diferença. Jesus olha para o cego e diz: a tua fé te salvou. Eu aprendo aqui também que o cego, Thaís, não só recebeu o milagre físico, abertura da vista dos seus olhos, ele não recebeu apenas a cura física, ele recebeu a salvação da alma. Porque quando Jesus, biblicamente falando, ele dizia para uma pessoa: a tua fé te salvou, leia na Bíblia, nos evangelhos, você vai ver que todas essas pessoas, elas receberam a cura e foram para casa salvas, foram transformadas, o nome escrito no livro da vida.
Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E olha o que diz a Bíblia. E a semana que vem, semana seguinte, o mês seguinte, ou dali a algumas horas, ou no final, no crepúsculo da tarde, ou de manhã, ele viu. Foi assim que está escrito. E logo, o que Deus tem para você não vai demorar, vai ser logo. Porque Deus está com pressa também com relação a você, para te dar vitória, para te tirar desse marasmo, para te tirar dessa situação precária, essa situação ruim. Deus vai te tirar logo dessa situação. Deus está com pressa com relação a você. A Bíblia diz: e logo viu. Você já pensou? Quem foi a primeira pessoa que o cego viu? Jesus. Aleluia. Você tem que reconhecer isso. É Ele que te fez, é Ele que te criou, é Ele que está te dando vitória. Você depende exclusivamente dEle. E logo viu. Viu quem? Jesus. E agora, isso aqui me chama a atenção. E seguiu a Jesus pelo caminho. Isso significa gratidão. Aleluia. Isto significa gratidão. Quantas pessoas que vêm à igreja, recebem o milagre e cai fora, desaparecem. Recebe o milagre, recebe as bênçãos do Altíssimo, recebeu, que maravilha, Deus me abençoou nessa igreja. Aí vai usufruir ou dissipar tudo que recebeu de Deus lá fora, com os amigos que nem cristãos são. Gratidão. E seguiu a Jesus pelo caminho. Ou seja, ele foi com Jesus lá para Jerusalém. Aleluia. Se tornou um defensor de Cristo, acompanhou Jesus pelo caminho. Sabe por que muitas vezes Deus não nos dá aquilo que nós queremos? Porque você quer receber para usufruir com seus amigos, ao seu próprio bel prazer, aos deleites da vida. Aí Jesus diz: vai se desviar, eu não vou dar. Vai se desviar do meu caminho. Aí Jesus não dá. Mas para quem é obediente, Jesus faz todas as coisas. Isso significa gratidão. Vamos ficar em pé? Aprendendo com o cego Bartimeu a clamar. Está na hora da igreja clamar, como clamou Bartimeu. Pastor, mas eu não estou numa situação de miserabilidade como esse cego, pastor. Eu não preciso ficar clamando assim. Eu não estou numa situação deplorável. Eu não estou numa situação tão ruim como esta. Mas olha para cá. Todo ser humano tem a sua necessidade. Eu tenho as minhas. Você tem as tuas. Eu não sei qual é a tua necessidade nesta noite. Mas olha para cá, eu sei, eu tenho absoluta certeza que Deus tem a resposta para mim e para você nesta noite.